Olá, pessoal! Vamos em mais uma aula EAD, finalizando nossa semana, tudo bem? Antes de tudo, versículo e oração. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Bom, continuo pedindo para que Deus interceda por vocês com muita saúde, muita paz e harmonia no coração. Vamos lá? Bom, nosso conteúdo é a correção daquele poema que eu tinha deixado, que é o poema Urgente de Sérgio Caparelli. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 horas do dedo anular do dedo, né, de Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Seus restos não foram encontrados. A polícia não acredita em acidente suspeito. O vento, os meteorologistas, os poetas, os passarinhos choram inconsoláveis. Testemunha presenciou a queda horrível. Ela se evaporou na metade do caminho. Olha lá. Bom, o texto, que texto é esse, né? Uma notícia, um poema, um anúncio ou uma reportagem. Quem colocou um poema, corretíssimo. 2. A forma de colocar as palavras no poema lembra a imagem de uma cruz, de uma gota de orvalho, de passarinhos ou do Cristo Redentor. Cristo Redentor, né? Que inclusive está como as 7 maravilhas do mundo, o símbolo do Rio de Janeiro, como passeio turístico, etc. O poema lido não possui versos nem estrofes. Apresenta uma estrofe e 23 versos. É formado por 23 versos divididos em 2 estrofes. D. Possui uma estrofe de 6 versos. Quem colocou que ele é formado por 23 versos, né, divididos em 2 estrofes. Bom, lembrando, versos são as linhas do poema e estrofes são os bloquinhos. Tenho 2 bloquinhos e linhas. Ah, professora, mas tem linhas que são bem curtas, não importa. Tudo bem, a disposição dos versos fica a critério do poeta. 4. Qual é a intenção do autor, né, do poeta, ao criar esse texto? Mexer com os sentimentos do leitor, representando de forma poética e visual um fato que jamais seria uma matéria de notícia, ou denunciar a incapacidade dos policiais diante de um crime. E aí? C. Informar ao leitor um fato de utilidade pública. D. Desenhar um ponto turístico do Rio de Janeiro. A alternativa correta é A. Mexer com os sentimentos do leitor, representando de forma poética e visual um fato que jamais seria uma matéria de uma notícia. Até porque uma notícia tem um texto mais objetivo, não tem tanto esse trabalho, né, com a linguagem. É um texto para ser entendido de forma rápida e pela maioria dos leitores, tudo bem? E aqui não, aqui eu tenho todo um trabalho da palavra e da imagem, por isso que é um poema visual. 5. Assinale a sequência de ideias apresentada na estrofe do texto. A. Primeiro o autor diz o que aconteceu, depois quando aconteceu, em seguida onde aconteceu, ao final ele diz por que aconteceu. B. Primeiro o autor diz quando aconteceu, depois o que aconteceu, em seguida o por que aconteceu, ao final ele diz onde aconteceu. C. Primeiro o autor diz o que aconteceu, depois por que aconteceu, em seguida onde aconteceu, ao final ele diz quando aconteceu. E o D. Não há uma sequência de ideias, é um texto desordenado no qual as coisas, os assuntos são colocados aleatoriamente. Qual das alternativas, pessoal? Primeira. Primeiro o autor apresenta o que aconteceu, depois ele diz quando, em seguida ele diz onde e, por fim, ele diz o que aconteceu. 6. Pela forma que o poeta escolheu para expressar as ideias, é possível afirmar que nesse texto ele simula ser o quê? Um policial, um turista, uma testemunha ou um jornalista, um repórter. E aí? Um policial, né? Porque ele coloca, né, como se fosse um crime, ele vai relatando, né, como se fosse um crime. Quem é o suspeito de ter provocado a queda de uma gota de orvalho? Cristo Redentor, vento, os poetas ou os pichadores? O vento, tudo bem? Colocou que ele é um suspeito. 8. Sob o título urgente, o poema nos dá uma notícia. A notícia é sempre um relato de um fato. O poema notícia é o quê? O poema é uma queda da gota de orvalho que antes de cair estava no dedo anular da estátua de Cristo.
Página 26. Somente observando a estrutura desse poema, sem ler as palavras, é possível saber do que se trata? Sim ou não? Olha lá, eu recortei aqui uma imagem. Só de olhar, você consegue saber o tema? Não. Tudo bem? Não consegue. É preciso que você observe só as imagens e componha junto com as palavras para poder entender. Interpretação escrita. Observe como foram organizadas as palavras do poema Água e responda as questões a seguir por que as palavras foram organizadas dessa forma no poema. Quem colocou que as palavras foram organizadas de forma de compor a imagem da água caindo, né, para que o poema tenha sentido, foi a pessoa que colocou a resposta mais adequada. Ou seja, eu tenho torneira, que a água cai. Cascata, a água está caindo. Cachoeira, a água cai. Catarata, a água cai. Então, esse formato do poema, ele traz a alusão de uma queda de água, tudo bem? Escreva de forma linear o texto, né, que compõe o poema. A forma linear seria torneira, cascata, cachoeira e catarata. Se eu coloco assim, não tem sentido nenhum, não é nenhuma frase, né? Porque não tem sentido, eu não posso nem considerar uma frase nominal. Por isso que o poema visual, ele precisa desse recurso da imagem, da composição da imagem, senão ele não tem tanto sentido, dependendo do caso. Se as palavras fossem organizadas no poema do modo como você escreveu no item B, o sentido do texto seria o mesmo? Sim ou não e por quê? Não. A formação da disposição das palavras, ela nos ajuda a construir o sentido do poema. Poema visual, ele precisa desse casamento de palavras e imagens. Tudo bem? Assinale a alternativa correta a respeito do modo com que as palavras, né, foram separadas no poema. As palavras foram separadas em sílabas de forma correta para facilitar a leitura do poema. As palavras foram separadas de forma irregular, sem respeitar a separação silábica para formar a imagem do poema. Essa é a mais adequada, não tem nada a ver com separação silábica, porque aqui nós não estamos preocupados com a gramática, com a ortografia, com a maneira correta de separação silábica, e sim com a forma, a imagem que o poeta quer criar. A preocupação é mais artística e não gramatical. Tudo bem? Pessoal, até mais. Bom final de semana, fiquem com Deus e até a próxima.